Olá, meus lindos. Agora vamos para a nossa segunda aula. Aula de quê? De geografia. Peguem seus livros e abram na página 37. Nosso assunto hoje é bem interessante e nós vamos nos entender muito bem, meus queridos. Vamos lá? Todo mundo já abriu? Então, nosso assunto hoje é falando sobre o clima. O que é o clima? O clima é a temperatura. É quando tá quente, tá frio, certo? E o nosso clima hoje está o quê? Amena. Está mais ou menos, nem tá muito frio, nem tá muito quente. Está uma temperatura amena, certo? Então, o que significa? Nós temos essas variações. Essas variações acontecem devido a quê? Devido a uma camada de ar que envolve a nossa Terra. Porque agora o ar circulando, o ar está frio. Então essa camada de ar que envolve a nossa Terra, ela é chamada de atmosfera, certo? É onde nós temos essa temperatura, ok? O nosso arzinho, o nosso ar mais frio um pouquinho. Então, essas variações, tanto quanto quente ou frio, é chamado de atmosfera, porque se for um ar frio, a gente sabe que está chovendo, está a temperatura fria. E se for o ar quente, não importa se é o ar frio ou ar quente, é sempre a camada de ar que envolve a Terra que chamamos de atmosfera, certo? Devido a este movimento, nós temos o quê? Frio, chuva, sol quente. Então o clima ele muda de acordo com essa atmosfera. Pode estar uma temperatura quente, uma temperatura fria, pode estar inverno, pode estar verão, pode estar primavera, pode estar outono, certo? Então depende da atmosfera, ou seja, da camada de ar. Mas devido a esses movimentos, nós temos o movimento de rotação. Você sabe o que é o movimento de rotação, não é isso? Quer dizer, a Terra girando em torno de si mesma. A Terra girando em torno de si mesma é o movimento de rotação que é o responsável pelo dia e pelas noites. Todos os dias e todas as noites, devido ao movimento de rotação, certo? Nós temos só esse movimento? Não, você sabe que nós temos o movimento de quê? De translação, que quer dizer o quê? A Terra em volta do Sol. Esse movimento de translação, ele é responsável pelas 4 estações que são outono, primavera, inverno e verão, não é isso? E este movimento também, ele é responsável o quê? Ele nos mostra que o ano temos 365 dias e 6 horas. Aí, a cada 4 anos, surgem o ano bissexto. O ano bissexto significa o quê? Que cada ano não temos 6 horas, então juntando as 4 vezes de 6, dá 24 horas. 4 vezes 6 não é 24, então também já dá mais um dia. Então, ano bissexto significa o ano com 366 dias e o mês de fevereiro terá 29 dias nesse ano. Então, a cada 4 anos, fevereiro tem um dia a mais, certo, meus queridos? Também, nesse tempo, nós temos o quê? Podemos chamar de hemisfério. Nós temos o que? Os hemisférios. Pode ser hemisfério norte e hemisfério sul. Qual será o hemisfério norte e qual será o hemisfério sul? Céu de baixo, céu de cima, onde que está? Lembrando que a Terra vai estar sempre em volta do Sol. De acordo com como ela for girando em volta do Sol, quando ela estiver na parte de cima, será hemisfério norte. Quando ela estiver na parte de baixo, será hemisfério sul. Entenderam, meus lindos? Olhem só, observando aqui no quadro, nós temos o quê? O Sol
Este maior que está aqui é o Sol. Olha aqui o Sol. E aqui estamos quem que está aqui? Oi? Vamos lá. Vamos ver quem que está aqui. É quem que é? Olhem só. Se aqui no meio nós temos o Sol, olha os movimentos de translação. Nós temos o quê? A Terra em volta do Sol. Se a Terra está girando em volta do Sol, nós temos o movimento de translação. Este movimento de translação mostramos que nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. Observe aqui, na parte de cima, hemisfério norte. Na parte de baixo, hemisfério sul. Aqui são as terras, ou seja, uma terra que te desenhou em volta do Sol. Lembrando que sempre o hemisfério norte vai ficar em cima, hemisfério sul embaixo. Aqui também terá hemisfério norte, aqui hemisfério sul. Aqui o norte e aqui o sul. De acordo que vai girando neste movimento, nós sabemos que parte de cima é norte, parte de baixo é sul, certo? Também nós temos o que? As 4 estações. Vamos lá? Nós temos o que? As 4 estações. Vamos ver aqui. Se vocês observar no livro de vocês, na página 39, nós temos o que? As características das estações, ou seja, a qualidade de cada estação. Iniciamos com a estação que? Primavera. Se nós temos 4 estações, o nosso ano tem 12 meses. Quantos meses você acha que cada estação fica? Quantos meses? Oi? Vamos lá? Quantos meses dura a estação? Cada uma estação. Inverno, verão, primavera e outono. Meus queridos, exatamente 3 meses para cada estação, certo? Vamos lá, a primeira estação é a primeira estação que temos no livro, observando, é a primavera. Primavera é a estação do quê? A estação das flores, meus queridos, viu? Veja só, ela apresenta o quê? Agradável, fica mais bela, a natureza fica com bastante flores e o ar fica mais agradável com um cheiro maravilhoso, porque as flores transmitem aquele cheiro que nós gostamos, certo? Depois nós temos o verão. O que é verão? Verão é o quê? Sol quente ou chuva? Verão é o sol bastante quente, praia, para quem gosta, então é a época do verão. E o outono? Outono é a época em que cai bastante folhas das árvores, certo? Também é conhecida pela estação das frutas. É no outono, além de cair as folhas das plantas, também temos as frutas. E o inverno? Inverno é o tempo de chuva, de tempo frio, de casacos, de moletões, comidas mais quentes, certo, meus queridos? Então esse é o nosso assunto, o clima. O clima pode estar quente, pode estar frio. Vamos lá? É muito bom esse assunto. Interessante. Agora vamos para a atividade da página 40, certo? E a página 41. Na página 40 tem o seguinte, número 1. Sobre o clima, marque um X na alternativa correta. Você vai ler e marcar o X no que você achar que é correto. A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada hidrosfera. Tia falou esse nome? Acredito que não. Segunda frase. A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. Escuta o segundo quadradinho. Tia falou essa palavra, a atmosfera que envolve a Terra? Sim, meus queridos. Letra A. No primeiro você marca um X na segunda bolinha, porque tia não falou hidrosfera. Tia falou atmosfera, certo? Que é a camada de ar que envolve a Terra. Número 2, você vai completar com as palavras do quadro. Número 3, você vai circular
a imagem que representa como está o tempo na sua cidade hoje. Você vai olhar essas imagens, veja se está o sol bastante quente, se está mais ou menos, se está chovendo. Então você vai circular a imagem que seja igual ao nosso dia de hoje aqui em Santa Maria, certo? Vamos para o número 4 na página 71. Relacione corretamente, quer dizer, você vai ligar. Movimento de rotação. Ele é responsável pelas estações do ano ou o movimento de rotação é responsável pelos dias e pelas noites? Você vai ler e responder. Número 5. Você vai observar o desenho a qual o movimento se refere. Você vai olhar. Se o movimento que está, o primeiro, se ele é rotação ou translação. Então você vai olhar e escrever o nome. Qual o movimento? Veja que está em volta de si e em volta do Sol. Tem que saber qual que é. E lá embaixo completar. No número 6, você vai procurar no diagrama, ou seja, neste caça-palavra, as 4 estações do ano. Quais são as estações? Primavera, inverno, verão e outono, certo? Seguindo o número 7 da página 71, tem o seguinte: pesquise e escreva as características de cada estação. Voltando à leitura do texto, você vai procurar o que significa primavera, verão, outono e inverno. Nada mais é do que fazer o quê? Ler a página anterior, página 37, 38 e 39 e responder página 40 e 41. Vai ter coisas que você vai precisar copiar exatamente, vai ter coisas que você vai poder responder apenas lendo a pergunta e ouvindo, prestando bem atenção na aula, ok, meus queridos? Agora terminamos a nossa segunda aula. Leiam e respondam com todo carinho. Lembre-se disso, quanto mais você lê, mais você aprende, ok? Até a próxima!